Hoje eu tô aqui pra falar de Quem é Você, Alaska? Essa é a capa do filme, mas eu prefiro a capa da edição comemorativa de 10 anos da publicação. Quem é Você, Alaska? É um livro do John Green e, como a maioria das obras dele, tirando o Teorema Catherine, que é a personagem que é a menos marcante, mas ele costuma ter personagens femininas muito marcantes, mesmo que os protagonistas costumem ser masculinos. Como o próprio título fala, Quem é Você, Alaska? O livro tem muito a ver com essa personagem. Uma das principais características, assim, do livro também, que eu acho diferente da maioria dos livros no geral, é que ele é dividido em antes e depois de um determinado acontecimento. E fala ali que é porque geralmente, se a gente parar pra analisar a nossa própria vida, a gente vai lembrar, pensar em algum acontecimento que separe, digamos assim, em um antes e um depois. Mais de um acontecimento, na verdade, que a gente pensa como a gente era, como a gente lidava com as situações antes daquilo acontecer e depois que aquilo aconteceu. Também que o livro não é dividido em capítulos, ele é dividido em dias. Tantos dias antes e tantos dias depois. Tem 136 dias antes e 136 dias depois. E como eu li a edição especial comemorativa, mostra que tem vários rabiscos para as datas ficarem bem certinhas, seguindo o calendário de 2005. O Green fala que ele se inspirou muito na própria experiência dele como adolescente. Tanto que tem uma frase do livro que fala que os adolescentes acham que eles são invencíveis, que nada de ruim pode acontecer com eles, e ele conta que na adolescência dele, realmente ele se sentia muito assim quando ele estava com os amigos, tanto que tem muita referência dos próprios amigos dele durante o livro, coisas que eles planejaram, como alguns dos trotes, apelidos, acessórios. Tipo o Takumi usa uma toca de raposa em determinado momento do livro. E o John Green conta que é porque um amigo dele também usava e falava que era porque ninguém pega a droga da raposa. Esse livro é diferente de Teorema Catherine, é narrado em primeira pessoa, pelo Miles Halter, ao qual o Coronel, que também é um apelido, apelida de Bujão. Porque a história realmente começa quando o Miles chega na Culver Creek, que é um colégio interno, o qual o pai dele e várias outras gerações ali antes estudaram também. E o pai dele fala, nada de bebidas e nada de drogas, não se meta em confusão. Porque como ele próprio já estudou ali, ele sabe que ele vai, sabe? Tipo, ele só falou ali e o próprio John Green explica. Quando o Miles falou que ele não ia fazer nada disso, era só pra falar pro pai assim, tipo, não, pai, imagina, eu não vou fazer nada disso. É uma das primeiras coisas que ele faz ali, tipo, já de cara, formando um grupo, que é o Bujão, o próprio Miles, o Coronel, que é o melhor amigo dele, assim, o Takumi, a Lara, que é uma menina que vai aparecer na história ali, edificantezinha do Bujão. E temos, é claro, a própria Alaska Young. E o primeiro contato deles já é muito significativo, muito marcante pra história. O Coronel e o Bujão vão atrás de tabaco, que quem vendia era a Alaska. E logo de cara o Bujão já fica muito, meu Deus, ela é perfeita. Sexualiza bastante ela, fala que ela é muito perfeita, que ele nunca entendeu como as curvas de uma mulher são importantes até reparar nas curvas dela, umas coisas bem assim mesmo. E a Alaska começa a contar pro Coronel que teve um louco durante o verão ali, durante as férias, que tentou pegar no peito dela, e conta uma história inteira sobre isso, dramatizando e fazendo piada, assim, e ficando brava ao mesmo tempo. Porque a Alaska também, ao longo do livro, vai mostrando que ela era muito feminista. A Alaska tem namorado, mas isso não impede que o Bujão acabe se apaixonando por ela, né? E ao longo da história a gente vai vendo e vai conhecendo mais a Alaska e todos os outros personagens, porque são todos muito bem desenvolvidos.
mas ali a gente vai vendo o quanto ela é uma personagem, uma pessoa ali dentro da história muito, muito complexa e muito intensa. Tanto que o coronel mesmo fala que eu avisei que ela é louca, sabe? Uma coisa, um contexto bem assim, porque ela tava rodeada de gente e como é narrado pelo ponto de vista do Bujão, a gente vai percebendo muito que ele não entende ela, o que torna um pouco mais difícil, um pouco mais complexo pra gente também entender ela de verdade, entender todos os motivos, toda a história por trás da Alaska, porque eles mesmos têm dificuldade de entender, como a gente tá lendo pelo ponto de vista dele. E como o John Green mesmo fala, a gente tá lendo a história pelo ponto de vista de um personagem, a gente tem que sempre se questionar o que, por quê e tentar ver mais além daquilo, tentar ver como um todo a história, não só acreditar firmemente e focar só naquilo que tá sendo narrado, porque a gente tá vendo só por aquele personagem. Então, às vezes, o personagem mesmo, tipo, todo mundo fala que ele é mentiroso e manipulador. Só um exemplo que o próprio John Green usou. Todo mundo sabe disso na história, e você tá lendo pelo ponto de vista desse personagem. Você vai acreditar em tudo que esse personagem falar? Não é o caso do Bujão. Mas em relação a ele não entender direito ela e ele endeusar e sexualizar muito a Alaska, é uma coisa que a gente sempre tem que tentar ver um pouco mais além só do que ele tá contando, tentar entender pelos fatos que são narrados o que realmente está acontecendo ali. E uma das frases mais famosas desse livro, que é dita pela própria Alaska, circula aí por Tumblr, etc., é que a turma tá reunida no Beco do Fumo e ele pergunta pra Alaska por que ela fuma tanto cigarro e ela fuma tão rápido comparado com eles. E ela fala que vocês fumam por prazer, eu fumo pra morrer. E aí a gente já fica uma coisa meio assim, sabe? Tipo, meu Deus, será que ela tá só brincando, sendo sarcástica, irônica, como é a Alaska? Ou será que tem alguma coisa mais aí por trás, algum problema que ela tá passando? Porque é uma coisa muito confusa. Como o coronel disse mesmo, eles viam ela muito como se ela fosse louca. Porque uma hora ela tava toda feliz, toda receptiva, toda espontânea, toda alegre. E no momento seguinte, no próximo encontro dela com eles, ela já tava toda evasiva, toda não me toca, se recusando a responder perguntas que começassem com o quê, por quê, como, onde, quando. O próprio João fala mais de uma vez no livro que às vezes todo esse mistério por trás dela, ao mesmo tempo que tornava ela ainda mais charmosa para ele, ainda mais atrativa, digamos assim, chegava a ser tanto mistério, toda essa atmosfera, que ele chegava a se irritar muitas vezes. Mas ao mesmo tempo também é essa atmosfera de mistério que faz com que a gente que tá lendo tenha mais vontade de ler cada vez mais rápido e saber cada vez mais coisa, e a gente entra em uma confusão assim de pensamentos pra tentar descobrir mais e pra saber quem é a Alaska. Em vários momentos do livro, o próprio John Green falou que ele fez isso propositalmente, que o Miley só vê a Alaska, tipo, assim, meio de lado, ou ela tá meio afastada, ou com o rosto meio escuro, coberto por alguma coisa, alguma sombra, que é justamente pra passar essa impressão. Por mais que o Bujão tentasse enxergar a Alaska, tentasse entender e ver quem ela é de verdade, ele via só metade dela e era muito difícil pra ele conseguir se aproximar e se aprofundar mais em quem é a Alaska. O livro todo é muito, muito bem planejado, muito bem construído. E o que marcou o antes e o depois na vida do Miles, cara, eu não esperava. Nossa, eu não esperava nem um pouquinho. Quando aconteceu, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, e agora? Mas acabou deixando tudo ainda mais misterioso, a gente fica ainda mais curioso pra ter respostas. E eu li tudo muito rápido porque eu precisava de informação, eu precisava de respostas, e eu vi os dias passando e eu me imaginava, sabe? Tipo, meu Deus do céu, só de ver os dias passando nas páginas eu já tô surtando. Imagina tá literalmente na pele do personagem. Cada dia que você vai lendo, você só lê esse um dia por dia, literalmente. Eu acho que eu ia enlouquecer. Na edição especial mostram cenas do primeiro manuscrito
que foi reescrito e ajustado e consertado várias vezes. E uma das características marcantes desse livro também é que o Bujão é obcecado pelas últimas palavras das pessoas. E ele diz que na Culver Creek ele tá à procura, na busca de um grande talvez. Que foram as últimas palavras de alguém também, que eu não lembro o nome. E a Alaska também apresenta pra ele as últimas palavras de um outro homem, que é como vou sair deste labirinto. Então, o livro todo também é focado muito nessa parte de responder e de mostrar essas duas últimas palavras. Vou em busca de um grande talvez. O que é esse grande talvez? E ele vai conseguir encontrar? Como sair desse labirinto? O que é o labirinto, afinal de contas? E como sair dele? Isso é respondido? Se é ou não, acho que você vai ter que ler para descobrir. Dentro disso também, eles têm várias aulas, mas a que mais é marcante no livro é a de ensino religioso. Aquela aula que ninguém dá nada por ela e acaba sendo muito marcante e fazendo a gente que tá lendo refletir sobre o que tá sendo falado também. E como eu falei antes, também tem os trotes que eles organizam juntos. É muito legal. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o livro de hoje. Espero que tenham gostado e até semana que vem!